Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus e quero deixar aqui uma reflexão da palavra de Deus para o vosso deleito espiritual. Quero informar que eu tentei fazer uma live, mas sou muito tímido e não tive coragem de fazer. Porém, quero aqui deixar uma reflexão da palavra de Deus que se encontra-se no livro de Gênesis, capítulo de número 21 e o versículo 14 a seguir que diz: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou um pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar aonde está. Meus queridos irmãos e ouvintes, essa é uma passagem bíblica na qual eu aprendo muito nessa passagem bíblica, onde Agar, serva de Abraão, para que viesse se cumprir um propósito de Deus na vida de Abraão, uma promessa que Deus havia lhe feito. Abraão tentou ajudar a Deus cumprir o seu desígnio na sua vida. E ali Abraão tomou, por permissão de Sara, sua mulher, sua esposa, ele tomou aquela serva como esposa, como mulher. E ali aquela mulher gerou-lhe um filho, por nome de Ismael. Mas devido a algumas circunstâncias, algumas situações, chegou um momento, um ponto na trajetória, na vida de Abraão e de Sara, na qual eles queriam ficar livre daquela escrava. E a palavra de Deus nos relata que Abraão despediu Agar pelo deserto. Ele deu pão, deu água, para que ela levasse consigo. E a palavra de Deus diz que ali Agar pegou o pão, pegou o odre com água e saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E aquela mulher errante naquele deserto, sem saber aonde chegaria, qual seria o ponto de chegada, saiu ela errante pelo deserto sem destino. E de repente diz a palavra de Deus que no decorrer daquela caminhada, daquela jornada pelo deserto, aquela mulher se deparou-se com uma situação ainda mais difícil do que aquela do início. Situação na qual Agar estava desamparada. Abraão havia despedido a ela. Abraão havia mandado ela ir embora. E estava Agar naquela situação adversa. E de repente a situação piorou mais ainda. Lhe faltou pão no decorrer da caminhada e faltou-lhe água. E aquela mãe aflita, desesperada, sozinha com um filho, com uma criança no deserto, sem saber aonde chegaria pelaquele caminho. Diz a palavra de Deus que ela tomou uma atitude essa, sem pensar, atitude essa na qual o desespero havia tomado conta do seu coração, dos seus sentimentos.
E disse a Agar que não veja eu morrer a criança. E ela preferiu se afastasse da criança e disse que não veja eu ele morrer de sede. E o coração daquela mãe apertado naquele deserto, achando que estava sozinha, sem ter quem se compadecesse, sem ter quem olhasse para o seu interior, sem ter com quem contar naquele deserto, naquela situação adversa. Porque é bem verdade que quando estamos por cima, aparecem muitos. Quando estamos galgando uma vida de sucesso, são muitos que aparecem para estar ao nosso lado. Mas muitas vezes, quando estamos em uma situação adversa, são poucos que se aproximam de você. Mas naquele deserto, Agar não tinha com quem contar. Naquele deserto, Agar não tinha quem se compadecesse da sua dor, da sua história. E ela afastou-se da criança por uma certa distância, porque não queria ver o seu filho morto. Porque a dor lhe feria muito, lhe faltava água e lhe faltava pão. Mas eu glorifico a um Deus que está acima desse céu. A palavra dele diz que ele está sentado sobre o globo terrestre e que os homens são pequenos para ele como gafanhoto. Ele é grande, ele é soberano. E a palavra dele diz que por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, ele diz: eu, o Senhor, me levantarei. E Deus se levantou-se naquela situação. Aquela mulher que estava aflita, desamparada, sozinha no deserto, ela ouviu uma voz diferente soar aos seus tímpanos, aos seus ouvidos, dizendo: o que tens, Agar? O que tens, Agar? Não temas, porque eu ouvi, Agar, o choro da criança. Agar, eu vi, Agar, eu vi tudo. E a palavra de Deus diz que o anjo de Deus bradou a Agar. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Agar, eu me importo com a sua dor, Agar. Agar, você não está sozinha. Deus estava dizendo: eu estou contigo, Agar, eu estou com você. Eu quero nessa tarde lhe dizer que diante da adversidade que você tem atravessado, ainda que alguém não lhe compreenda, ainda que alguém não esteja entendendo a situação que você está atravessando, eu quero nessa tarde lhe dizer que acima desses céus há um Deus que é soberano e Ele te conhece por dentro e por fora. Você pode estar até como Agar, andando errante pelo deserto, por um caminho na qual você não sabe onde chegará por este caminho. Você não sabe, o seu futuro é incerto nesse momento. Mas eu quero nessa tarde lhe dizer que os propósitos de Deus, muitas vezes não convém a nós entender. Muitas vezes não compreendemos os propósitos de Deus. Mas o que nos resta é se entregar, é confiar. Assim como Agar confiou. E Deus mostrou-lhe um caminho pelo qual ela deveria trilhar. E Deus disse: não temas, Agar, porque eu ouvi o teu choro. Eu ouvi o choro da criança. E Deus mostrou um caminho para Agar trilhar naquele deserto. E Deus proveu na vida de Agar água naquele deserto. Eu quero nessa tarde lhe dizer, meu amado irmão, querido ouvinte, que Deus vai prover na tua necessidade. Por mais que hoje você não esteja compreendendo esse caminho no qual Deus está lhe permitindo trilhar por ele. Por mais que você não entenda, esse que vos fala
Já trilhou por caminhos que muitas vezes eu perguntei, Deus, por quê? Já passei por situações que eu perguntava, Deus, por quê? Mas eu quero nessa tarde lhe dizer que tem caminhos que Deus permite que venhamos trilhar para que possamos passar por um processo de aprendizado, para que venhamos saber que no meio das dificuldades existe um ser sobrenatural, com uma força sobrenatural, com um poder sobrenatural, que está comigo e com você, ombro a ombro, lado a lado. E a palavra dele diz que ainda que uma mãe que viu seu filho que amamentou, o filho que saiu do seu ventre, ele diz que ainda que essa tal esqueça-se do filho que viu sair do seu ventre, ele diz, eu todavia não me esquecerei de ti. Ele diz, na palma das minhas mãos tenho gravado os teus muros, estão continuamente perante mim. E nessa tarde Deus tem uma palavra ao seu coração. E o que Deus lhe diz nessa tarde é, eu não te esqueci, eu me importo com a sua dor. Nesse deserto que você está atravessando, eu quero lhe dizer que você não está sozinha, que você não está sozinho. Há uma força sobrenatural acima do globo terrestre. Há um Deus soberano, fiel, santo. E Deus existe. Esse que vos fala é prova disso. Pois sou prova de vários milagres e de inúmeras situações na qual Deus proveu na minha vida. Em deserto de solidões que eu muitas vezes achei que não atravessaria, que não conseguiria. Mas acima desses céus há um Deus. E assim como ele disse, Agar, não temas, porque eu vi, Agar, o choro do rapaz, da criança. Assim como ele disse, o que tens, Agar? Ele indagou a Agar perguntando o que ela tinha. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Agar, você não está sozinha. Agar, eu me importo com a sua dor. E tudo serviu de aprendizado. Deus mudou a história daquela mulher. Deus proveu no deserto dela um caminho. Deus proveu no deserto dela água, pão para que ela se alimentasse. E nessa tarde a palavra de Deus, do coração de Deus para o seu coração é, Deus vai prover no seu deserto. Deus vai prover no seu caminho, nessa adversidade. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai parar nesse deserto. Nessa tarde a palavra de Deus é, siga avante. Você vai conquistar. Ainda que alguém não compreenda a situação na qual você está vivendo. Mas eu quero nessa tarde lhe dizer, você vai conquistar. Você é capaz de ir além. Porque eu sou prova de um Deus que tem me dado força. Se eu fosse contar um pouco do meu testemunho, relatar a minha história, tomaria um bom tempo. Mas eu quero lhe dizer que em todas as situações que eu passei, nunca deixei de ser um sonhador, porque os meus sonhos são alimentados por um ser superior, pelo um ser que é soberano, um Deus que é infinito. A palavra dele diz que ele é onisciente. Ele sabe de tudo antes que aconteça. A palavra dele diz que ele é onipresente, está aqui, está aí onde você está agora. Ele está em todos os lugares. A palavra dele diz que ele é onipotente, ele pode tudo, nada é impossível para este Deus. Eu não sei o que você está passando, mas nessa tarde, a palavra de Deus é, levante-se. Tome desta água que é a palavra de Deus para a sua vida, porque nada está perdido. Os caminhos de Deus, os sonhos de Deus, os projetos de Deus